Os incêndios de Los Angeles, que começaram no dia 9 de janeiro, já duram mais de uma semana e seguem devastando a cidade. Pelo menos 25 pessoas perderam suas vidas, 15 estão desaparecidas e 86 mil estão sem energia, além de mais de 180 mil pessoas que tiveram que abandonar suas casas. Mais de 40 mil acres foram queimados e pelo menos 12 mil edifícios, como casas, empresas e escolas, foram destruídos. Esse, que vem sendo considerado o maior incêndio da história da Califórnia e Los Angeles, será o assunto do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os incêndios que estão acontecendo em Los Angeles, e eu queria pedir um like para vocês para ajudar a gente, que tá sempre aqui trazendo as informações mais recentes, certo? E hoje eu tô aqui com o Digo Black, por trás da câmera Stake, que vai estar me acompanhando durante o vídeo. A gente vai falar então sobre o que são mais de um incêndio, para falar a verdade. No momento são dois grandes incêndios, um deles é o Palisades, que é responsável por 8 dos óbitos, enquanto o outro é o Eaton, responsável por 17 óbitos. O incêndio Palisades é o que atingiu pontos turísticos de Hollywood, como por exemplo a Calçada da Fama. Fica perto também de locais como Malibu, que tem aquelas mansões de frente para o mar que a gente já viu em Two and a Half Men ou então em Hannah Montana. Inclusive, muitas dessas mansões que eram cinematográficas foram totalmente destruídas. E pior que as imagens são realmente chocantes, que parece que tudo mesmo queimou em segundos. Pois é, e tem a ver também com o material da construção da casa, né? Algumas casas elas são feitas de drywall, outras são feitas de madeira, né? O que possibilita que o fogo destrua a casa por completo. Inclusive, muita mansão de famosos foi completamente destruída, como por exemplo da socialite Paris Hilton, ou então do ator Mel Gibson, que fez A Paixão de Cristo. Ele chegou a falar sobre, ele falou o seguinte: era meu lar, e eu tinha muitas coisas pessoais lá que não posso recuperar. Todo tipo de coisa, fotografia, arquivos, apenas coisas pessoais que eu tinha ao longo dos anos. Inclusive, uma pessoa que também perdeu a casa foi a mãe da Beyoncé, a Tina Knowles, que também tinha uma mansão naquela região. Um outro local que também está sob alerta é Calabasas, que é onde vivem as Kardashians, a Kylie Jenner, o Will Smith, e onde o Drake, por exemplo, tem casa também. E, inclusive é lá onde tem a mansão dos irmãos Menendez, que recentemente, né, ficou em alta por conta da série deles. Mas de onde está vindo esse fogo e por que os incêndios estão se espalhando tão rapidamente, né? Existe uma especulação de que os incêndios por algum motivo poderiam ser criminosos, mas por enquanto isso é apenas uma especulação. A prefeita de Los Angeles, que é a Karen Bass, afirmou que os incêndios são formados pela seca extrema que passa nesse momento, além dos ventos com força de furacão que alimentam os incêndios e ajudam a espalhar. São os ventos de Santa Ana, comuns no outono e também no inverno lá na Califórnia, e nesse momento eles estão vivendo o inverno. Apesar desses ventos e desse fogo serem comuns quase que todos os anos, na última semana eles atingiram a maior intensidade desde 2011, e segundo a Karen, a prefeita, esses ventos devem voltar a atacar o local nessa terça-feira. Então tudo deve piorar ainda mais nessa semana. Os ventos terão velocidade de 38 a 64 km por hora como média, mas podem chegar até 112 km por hora. Nossa, mano, olha só como eles conseguem alastrar ali o fogo muito rapidamente, né? Muito rápido. E, inclusive, tem algumas áreas que deveriam ajudar, né, a frear ali o incêndio, que são áreas cobertas por verde, por vegetação, que nesse momento estão mais secas por conta do inverno, mas que também tem um outro fator. Esses ventos vindo e passando pelo fogo e passando por essa floresta, literalmente aquecem esse vento e transformam tudo ali como se fosse num grande secador de cabelo. Um enorme secador de cabelo, que resseca ainda mais essa floresta e faz com que ela não consiga frear então o incêndio. Como a gente falou, são dois incêndios diferentes, que é o Palisades, que já queimou mais de 93 km² e que até agora só foi contido em apenas 14%. Então, tipo assim, boa parte dele ainda tá lá, ardendo em chamas. E o outro incêndio, que é o Eaton, que tem 33% dele controlado até então. Ou seja, os dois são mais ativos do que controlados nesse momento. E ainda devem aumentar nessa semana. Além deles, ainda tinham outros pequenos incêndios que já foram controlados. E tem um terceiro, que é o Hearst, que já teve 95% de controle. E agora uma prioridade da cidade é a economia de água. A maioria da água usada em Los Angeles vem do rio Colorado e é utilizado principalmente pela indústria agrícola. E durante o combate aos incêndios, alguns hidrantes chegaram a secar e impedir o avanço dos bombeiros. E por conta disso, então, a própria prefeita e o governo, de forma geral, pediram que as pessoas economizem água nesse momento. Além disso, em meio a todo o caos que está rolando por lá e pessoas que não conseguem mais trabalhar e viver suas vidas, a gente tem uma série de saques acontecendo em locais que ainda não foram atingidos, e com isso, inclusive, 9 pessoas já foram presas. Uma outra coisa que chama atenção nas imagens que vêm de Los Angeles é um pó rosa que está cobrindo a cidade. Isso porque alguns aviões tanque lançaram esse pó, que é meio rosa e meio vermelho, sobre algumas regiões de Los Angeles. É uma substância que é um retardante de fogo que está cobrindo calçadas, telhados e carros. Essa substância é chamada de Phosgene e utilizada no combate a incêndio lá nos Estados Unidos desde 1963, então é algo que ele já utiliza há algum tempo. Só que existe uma polêmica só no uso
uso dela. Por quê? Porque o local onde ela cai, normalmente, acaba agredindo muito o meio ambiente, que obviamente não é agora a urgência maior, né? Mas também existe o ponto sobre a eficácia dela. Além de agredir o meio ambiente, se questiona se ela de fato funciona. Segundo a empresa que produz o produto, 80% desse produto seria então feito por água, 14% parecido com aqueles que são de fertilizantes e 6% de agentes inibidores de corrosão. A cor avermelhada ou rosa é feita para ajudar na identificação do local onde tem já, né? E ao todo, milhões de galões dessa substância já foram despejadas nessa última semana. Agora, para poder controlar esses dois incêndios, então existe uma força-tarefa enorme com mais de 7.500 bombeiros trabalhando quase que 24 horas por dia, com bombeiros que vieram de outros estados, outras regiões e até mesmo de outros países, como por exemplo, bombeiros mexicanos que estão ajudando lá em Los Angeles nesse momento. Isso porque o estado fica muito próximo da fronteira com o México e também é o lar de muitos mexicanos. Inclusive, a presidente do México falou o seguinte: somos um país generoso e solidário. E por isso, então, eles estão ajudando nesse momento, mesmo com todas as questões políticas envolvendo Estados Unidos e México. Além da ajuda do México, a gente tem, por exemplo, também a ajuda do Canadá, com 60 bombeiros atuando por lá, além de 2 aviões que foram enviados pelo país. As consequências do incêndio ainda são imprevistas, porque, como a gente falou, boa parte do incêndio ainda tá lá, tá vivo, tá acontecendo e tá se espalhando. Mas na situação atual, que, como a gente falou, ainda não é a situação final, já se prevê 30 bilhões de dólares em danos somente para as seguradoras. Ou seja, quem tem um seguro de casa, de carro ou de algo do tipo, né, vai acionar esse seguro e o valor deve chegar então na casa dos 30 bilhões. Desse valor, 85% do prejuízo é por perda de casas, 13,5% de estabelecimentos comerciais e 1,5% por destruição de carros. Só pra gente ter uma ideia do que isso significa, seria então o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos para os seguros, passando inclusive os furacões que a gente vê quase que todos os anos e, por exemplo, o furacão Katrina, né, que é um grande momento que a gente lembra até hoje. E bom, isso somente para seguradoras, gente. O número total é ainda maior. Segundo a EcoAir, que é um serviço privado de meteorologia dos Estados Unidos, estimam que 250 bilhões de dólares já estão somados em prejuízo, o que daria mais de 1,5 trilhão de reais. Meu Deus do céu. É muita grana, gente. Com isso, então, o governo já acionou sua ajuda. Biden, por exemplo, acionou um decreto que reconhece os incêndios como um desastre de grandes proporções. E assim, nos próximos 6 meses, 100% do valor do Fundo de Respostas a Desastres vai ser destinado à Califórnia. Além disso, o governador da Califórnia anunciou um alívio de impostos para pessoas que tiveram negócios afetados pelos incêndios. Bom, é uma situação realmente muito crítica, principalmente porque é uma cidade que, como a gente falou, tem muitos pontos que a gente conhece, seja pelo GTA, seja pelos filmes. É a cidade de Hollywood, então é a cidade que mais aparece no mundo cinematográfico. E inclusive por isso é uma cidade que tem muito a perder, né? Como a gente falou, a calçada da fama foi atingida, tá ligado? Então a gente continua aqui acompanhando o que vai acontecendo por lá. A gente já havia falado sobre em um absurdo da semana, que foi o que saiu na semana passada. A gente deve falar novamente nesse que vai sair na sexta-feira. E continuando o incêndio, a gente continua por aqui acompanhando e trazendo novas informações. Eu vou dar um recado rapidinho aqui. A Stake é a nossa patrocinadora e agora a gente está num momento muito importante, um momento onde as bets foram regulamentadas aqui no Brasil. Com isso, então, a gente teve uma troca de todos os sites. Todos os sites antigamente eram .bet e agora são .bet.br. Com isso, se você tinha uma conta por lá, basta você voltar na Stake, criar uma conta com o mesmo e-mail que você já tinha utilizado e a sua conta vai estar lá do jeito que estava. Agora, se você quiser uma conta nova, do zero, por algum motivo, qualquer motivo que for, é só usar um outro e-mail e também vai ter uma conta por lá, certo? Vale lembrar que na Stake você pode acompanhar os esportes como a NBA, a Fórmula 1, a Premier League e também você pode fazer apostas de uma forma confiável porque ela é uma das maiores do mundo. E nesse ano também a gente vai ter um brasileiro de volta na Fórmula 1 correndo justamente na equipe da Stake. Então é um ótimo lugar para quem gosta de acompanhar diferentes esportes, né? E gosta de fazer uma fezinha. Mas vale lembrar que você deve fazer isso sempre com muita responsabilidade e somente se for maior de 18 anos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e assiste o nosso próximo vídeo aí.